eu vi as pessoas que viviam no mesmo grupo que eu vivia, elas progredindo, elas estudando, se formando, tendo uma carreira, tendo sonhos, tendo planos, e eu não tinha sonho, não tinha plano, eu não tinha vida. Eu venho de uma família muito simples, uma família grande, onde havia muitos problemas, né? Muita dificuldade. Eu nasci uma criança meio doentinha e eu era meio estranha, porque eu não gostava de me socializar, eu tinha dificuldade de comer alguns alimentos. Naquela época ninguém sabia o que era autismo, o que era coisa do tipo. E eu fui crescendo, eu passei por vários abusos, tanto feitos por homens quanto por mulheres. Então, assim, foi uma infância muito pesada, muito difícil nesse ponto. E a cada vez eu me fechava mais, né? Veio a pré-adolescência, a adolescência, e os abusos continuavam. E como a gente emana aquilo que tem dentro da gente, como eu era cheia de dores em relação a abusos, a energia, aquilo que eu gerava ao redor de mim, era que eu era uma pessoa fácil, né, digamos assim, no linguajar popular, sendo que eu nunca fui. Então, assim, aquela energia ruim, aquilo que tinha dentro de mim de dores por causa dos abusos, levou a uma fama ruim, né? E isso atraía mais abusos e mais abusos. Então, assim, eu não tive respeito tanto da parte de homens quanto de mulheres. E isso me travou completamente. Futuramente, eu tive filhos, eu me casei, tive filhos. E quando os meus filhos nasceram, eu vi que eles eram diferentes também. Então, aí eu consegui entender que eles estavam dando sequência àquilo que eu já era. E com o tempo a gente descobriu que eles eram autistas, então eu comecei a entender o que eu era realmente, né? Eu era travada em muitas coisas, mas eu tinha uma inteligência muito grande para muitas outras coisas. Eu era uma pessoa super criativa, eu tinha um mundo dentro de mim, né, de criatividade, de inteligência, de compreensão das coisas, ao mesmo tempo que eu falava algo assim muito sábio para alguém e a pessoa ficava estarrecida, meu Deus, de onde veio isso? Ao mesmo tempo eu fazia a pergunta mais idiota que alguém poderia fazer sobre uma coisa qualquer, né? E juntando tudo isso, eu sempre fui travada. Então, assim, na minha adolescência, eu vi as pessoas que viviam no mesmo grupo que eu vivia, elas progredindo, elas estudando, se formando, tendo uma carreira, tendo sonhos, tendo planos, e eu não tinha sonho, não tinha plano, eu não tinha vida. Eu só contava com o próximo dia, pensava até amanhã, quem sabe, eu já não estou mais aqui. Então, assim, eu tentei várias vezes me suicidar. A minha família nem tem noção de quantas vezes eu fiz isso, de como eu fiz isso. Então, assim, eu era uma ilha, né, que as pessoas não participavam do meu sofrimento. Elas não chegavam dentro do meu sofrimento. Elas olhavam de longe, me achavam estranha, me julgavam, mas não conseguiam ver o que realmente estava acontecendo comigo. No começo, antes da pandemia, eu conheci uma terapeuta, TRG, que morava no bairro onde eu morava. E vendo a necessidade do meu filho fazer terapia, eu falei, você quer atender o meu filho? E ela começou a atender. Na segunda sessão, eu fiquei assim, eu não tenho palavras para dizer o que eu vi acontecer na vida do meu filho. E eu fiquei muito entusiasmada porque eu vi que essa terapia realmente funcionava. Ela não era que nem as outras que a gente já tinha ido
a muitas outras terapias, né? Tanto eu quanto os filhos. E eu senti vontade de fazer também, né? Eu falei, quem sabe agora eu consigo me livrar daquilo que me pesa, que eu nem sei o que é. Eu não tinha nem noção daquilo que estava me pesando sobre as costas, sobre a mente, o coração, né? Eu achava que eu já tinha vencido tudo isso, porque afinal a gente acredita em Deus, afinal a gente tem fé, afinal a gente recebe oração de tanta gente, né? Então eu pensei, não, já venci tudo isso, mas o peso não saía, né? O peso, o travamento não saía. E quando eu comecei a fazer a terapia também, com essa terapeuta da TRG, a primeira sessão foi maravilhosa, porque me veio cenas assim que eu jamais imaginei que me incomodavam. E houve um destravamento, assim, sabe? Naquelas primeiras sessões, assim, houve um destravamento completo. Eu vou resumir. Uma das primeiras que foi eu voltar a tomar água. Eu costumava não tomar água. Às vezes eu passava com um copo daquele pequeno de 250 ml por dia. Então, assim, quando eu tinha 29 anos, eu cheguei a ter atrofia na bexiga. Ela atrofiou, ficou como uma bola murcha rígida, sabe, assim. De tanto ficar sem tomar água, eu tive pedra no rim. E eu não conseguia. Todas as vezes que eu tomava água, travava aqui. É como assim, não desce, não desce. E eu tinha muitos vômitos desde criança, assim, eu vomitava quase todos os dias. Eu comia, eu tomava água, vomitava, né? Então eu tomava água, vomitava. Eu era muito magrinha. E nessa sessão, especificamente, quando eu consegui localizar, e eu não sabia que tinha a ver com isso, era uma cena que eu passei com a minha mãe quando eu era bebê de colo ainda. Numa época que eu tive sarampo. E veio toda a cena dentro da terapia. E eu vi a minha mãe me sacolejando, a aflição da minha mãe, né, de tanto eu vomitar. E ela me sacolejava e falava, você não pode tomar água, você não pode tomar água, senão você vai vomitar, né? E isso eu travei. Então o que ficou no meu inconsciente foi, você não pode tomar água, porque se você tomar água, você vai vomitar. E naquele dia da terapia, quando eu consegui me libertar, quando aquela dor saiu, quando todo aquele peso saiu, a primeira coisa que eu fiz foi sentir muita sede, muita vontade de tomar água. Eu saí de onde eu estava, fui na cozinha, tomei 2 copos de água seguido, porque eu achava muito engraçado, porque descia leve e não prendia. E eu bebia, aí eu peguei outro copo e bebia de novo e não acreditava no que estava acontecendo. Eu não conseguia entender como tinha destravado a minha garganta, né? E eu achava até que eu tinha algum problema na garganta, alguma má formação. Era o que tinha na minha cabeça antigamente. Isso foi uma das coisas que me impactou muito, né? Quando eu senti isso, foi quando me tirou o travamento. Porque quando eu cheguei no primeiro abuso, quando eu tinha 2 anos de idade, eu não lembrava que eu tinha sofrido esse abuso aos 2 anos de idade. Quando ele veio, as palavras que a pessoa utilizou, né, para me ofender, essas palavras ficaram marcadas na minha vida. Você não é nada, você não é ninguém, não adianta você se mexer, não adianta você querer fazer nada, porque você não vai conseguir. Essas palavras me travaram. Então eu não conseguia estudar, eu não conseguia terminar nada. Tudo que eu começava ficava parado, eu não conseguia dar prosseguimento, embora eu tinha muita sede pelo conhecimento e pelo estudo. E quando passou essa sessão, né, que eu consegui destravar, eu vi a minha vida inteirinha, assim, sabe? Toda marcada por essa sentença, você não pode fazer nada, né? E quando essa sentença caiu, não tinha mais sentido na minha vida. Eu senti um desejo enorme de fazer terapia, de estudar e de fazer a TRG, de me formar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar
eu estudava 13 horas por dia, de tamanha era a minha fome, né? E foi logo no primeiro ano de pandemia e eu me formei. E desde então eu não paro de atender as pessoas, né? Pessoas de todo lado, todo jeito. E hoje eu entendo o que eu nasci para ser. Eu nasci para ser terapeuta, né? E eu imagino que se eu tivesse tido uma vida normal, sem todas as aflições que eu passei, provavelmente eu teria ido por esse mesmo caminho, né? Porque é o que está dentro do meu coração, é a facilidade que eu tenho. Eu tenho facilidade em conhecer as pessoas, em discernir o que elas são e tenho condições de entender o que elas estão tentando expressar. Talvez até por ser mãe atípica e conviver com os meus filhos e procurar entendê-los, mesmo quando eles não conseguem se expressar. E hoje eu me sinto realizada. Eu não paro de estudar. Eu terminei um Master Terapeuta e quando o professor Jair falou de muitos outros cursos que ele tem pela frente, eu mal posso esperar para continuar, né? Então, assim, hoje, mesmo madura, eu tenho uma carreira nova, né? Que eu já estou atuando há uns 2 anos e pouco e não penso em parar. Bem, graças a Deus. Hoje eu falo sobre tudo isso e não me dói nada, né? Eu olho para trás e nada faz doer, não tem mais dor, só tem a lembrança, mas não tem a dor. Se pudesse imaginar que Jair está aqui sentado no meu lugar, o que é que tu diria para mim? Professor, um dia você usou o exemplo da parábola das bodas e você disse que um homem saiu a procurar pessoas comuns para a festa dele. Então ele saiu nos valados, saiu procurando pessoas de todo jeito e várias pessoas vieram às bodas. Eu sou uma dessas pessoas que você encontrou no valado, uma pessoa que estava à margem de todo mundo, uma pessoa que não tinha, não podia, uma pessoa que não tinha formação, uma pessoa que não acreditava em si mesma. Então, eu sou uma dessas pessoas que você resgatou dos valados para poder ter uma profissão, uma carreira, uma missão. E eu jamais vou abandonar minha missão. O que eu mais amo fazer é ajudar pessoas e ver o resultado do que a TRG faz na vida delas.